Fala galera, beleza? Bom ver vocês aqui de volta. Vamos continuar aquela conversa sobre o que é justiça que a gente começou no outro vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, recupera lá. A gente fez uma introdução sobre esse tema bacana para entender melhor o que é justiça. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos primeiros filósofos que tentou responder a essa pergunta. Aristóteles, no século IV a.C., período clássico da Grécia, o apogeu do conhecimento, conforme se produziu ali em Atenas. Um detalhe bacana para começar: Aristóteles não era ateniense, ele era de uma outra cidade grega chamada Estagira. E como estrangeiro que era ali em Atenas, isso lhe permitiu observar com maior imparcialidade, com maior neutralidade, as relações entre as pessoas, entre os cidadãos atenienses, para construir a sua teoria da justiça, que era uma teoria bastante prática e impressionante como a gente consegue aplicar até hoje. Aristóteles definiu a justiça de duas maneiras. Ele disse, por um lado, que a justiça em sentido universal, bem abstrato, bem filosófico, a justiça é uma virtude. É a virtude em si mesma, é a principal virtude humana. Agir de maneira justa é uma qualidade, é algo positivo, como a bondade, como a caridade, como a paciência. E, além disso, ele definiu também a justiça num sentido particular, num sentido prático, quando ele disse a sua famosa frase que a justiça consiste em dar a cada um o que é seu. E como saber o que é de cada um? Por meio da distribuição justa. E como que eu faço essa distribuição justa? Dirá Aristóteles, conforme critérios objetivos. Bem, toda essa filosofia a gente consegue colocar num exemplo bem prático para você entender como Aristóteles via ali a justiça acontecer ou não acontecer na prática e por isso gerar assim essa sua filosofia muito voltada ao dia a dia. Um exemplo moderno, ok? Para a gente entender essa distribuição. Imagina que tem ali dois trabalhadores, duas pessoas que trabalham na mesma empresa, fazendo a mesma função, e os dois são contratados para trabalhar por hora. E vamos supor aqui no nosso exemplo que eles ganham, os dois foi combinado que ganham R$ 20 a hora. Ao fim de um determinado período de trabalho, uma semana por exemplo, vem o gerente para dizer, olha, eu tenho aqui comigo R$ 240 para distribuir entre vocês. Eu vou distribuir conforme, eu estou vendo aqui, deixa eu ver, a folha de ponto. Eu percebi que o fulano, conforme está registrado aqui, trabalhou 8 horas nessa semana. E o Beltrano trabalhou 4 horas essa semana. Então eu vou pagar R$ 160 ao fulano, 8 vezes 20, e R$ 80 ao Beltrano, 4 vezes 20. Isso é justo? Sim. Acho que ninguém aí está pensando que isso é injusto. Por que é justo? Porque o critério foi objetivo, matemático. Está aqui na folha de ponto, está aqui o quanto a gente combinou por hora, igual para os dois. Não igual no valor, mas igual pela proporção, pelo critério. Agora uma segunda hipótese. Imagina que esse gerente, olha, eu estou vendo aqui que o fulano trabalhou 8 horas e o Beltrano trabalhou 4. Mas sabe o que é, gente? Eu aprendi que a gente tem que ajudar todo mundo. Né? Minha avó sempre disse que a gente tem que cuidar e dividir o que a gente tem com todo mundo para que todo mundo fique feliz. Então, em homenagem à minha avó, eu vou pagar R$ 120 para cada um. Isso é justo? Veja, pode ser bonito, pode ser legal, pode ser uma linda história da avó. Mas a nossa sensação interna é que isso não é justo. Por quê? Porque o critério não foi objetivo. O critério usado foi um critério subjetivo do sujeito, da pessoa.
Ele tem um caso, né, um carinho pelo que a avó ensinou nesse exemplo. É um critério dele, interno. Então isso não pode produzir algo justo. Essa distribuição não é justa, segundo Aristóteles. Então percebam como a filosofia dele era muito ligada à prática, realmente ao dia a dia. Como distribuir as coisas. Agora, também é importante destacar que uma das lições mais importantes que Aristóteles deixou nem foi tanto sobre a justiça em si, mas sim sobre a forma de realizá-la, vendo também a igualdade. Aqui está o auge do pensamento de Aristóteles. Na sua escola, que ele fundou em Atenas, chamada Liceu, né, a filosofia que ele lá ensinava, como ele aproximou as coisas da justiça e da igualdade de uma forma muito à frente de seu tempo. Aristóteles já reconhece, na mesma obra em que nos ensina tudo isso sobre justiça, que é a Ética a Nicômaco, o nome do livro dele. Esse assunto está no livro 5º, capítulo 5º do livro Ética a Nicômaco. Logo depois de ensinar sobre justiça, o que é, como distribuir, ele diz, gente, mas isso só funciona entre pessoas que estejam em situação igual. Ou minimamente semelhante, ok? No mínimo semelhante, mas preferencialmente iguais. Ele diz, só funciona entre iguais. Essa distribuição só faz sentido se as pessoas forem iguais. É bom destacar que Aristóteles estava inserido numa sociedade escravocrata, machista, né? Onde o voto, a participação das pessoas era dada pelo dinheiro. Então, quando ele diz pessoas iguais, ele se refere aos atenienses, homens ricos. Né? Ele não está muito preocupado com o escravo, ele não está preocupado com o direito das mulheres, não. Mas ele mesmo assim afirma, não faz sentido você pensar em fazer distribuição justa, fazer justiça entre pessoas que não estão em situação igual. Não faz sentido você pensar na justiça da relação entre senhor e escravo. Não faz sentido pensar na justiça da relação entre o marido e a mulher, porque essas pessoas não são iguais. Gente, isso é essencial para os dias de hoje, quando a gente diz pela nossa Constituição que todos são iguais perante a lei. Tá, mas as pessoas são iguais de verdade? Então, como fazer justiça entre pessoas desiguais? Aristóteles dirá, esquece, não funciona, não dá. A justiça se mede e se faz entre pessoas iguais. Entre os desiguais, a saída tem que ser outra. E vem daí a ideia de termos ações, de termos políticas para primeiro igualar as pessoas, para apenas depois distribuir, avaliar a justiça na relação entre elas. Um exemplo recente é a reserva de vagas em universidades e concursos públicos, por exemplo. Por que isso ocorre? Porque, usando a lógica do próprio Aristóteles, eu não tenho como pensar a justiça de um processo seletivo entre pessoas que estejam em situação desigual nessa concorrência. Então, se a justiça de Aristóteles só funciona entre iguais, primeiro eu preciso igualar as pessoas, para depois calcular, para depois distribuir entre elas os resultados, as riquezas, as vantagens de forma justa. Tá joia? Espero que tenha ficado claro. Deixe seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Já clica no sininho para que você seja lembrado de que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui. Se gostou, deixa o joinha, compartilha para a gente espalhar esses conceitos bacanas para todo mundo.
E essa série sobre o que é justiça continua. Vamos continuar conversando sobre outros filósofos, outros pensadores que trouxeram as suas teorias sobre a justiça para a gente poder entender melhor. Valeu? Um abraço a todos!